Estamos vivendo a década da longevidade, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Ou seja, vivendo mais e com qualidade de vida. A longevidade hoje, aliás, estamos na década da longevidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 2020 a 2030, é onde todo mundo está focado para essa questão da longevidade, né? E essa longevidade, o que é a longevidade? O que seria uma longevidade ideal? Na verdade, todos nós vamos ter doença, todos nós vamos morrer, isso é inevitável, né? Mas é empurrar essas doenças para o mais distante possível. Quanto mais tarde elas aparecerem, melhor. Essa é a longevidade ideal. E não termos doenças tão precoces que podem ser empurradas lá para frente. Os idosos estão cada vez mais ativos na sociedade e aproveitar essa fase da vida requer atenção diária com a saúde, principalmente no que se refere à saúde óssea, que é fundamental para a liberdade de movimento e envelhecimento saudável. Nesse educativo, iremos abordar a importância dos ossos e como evitar as doenças que acometem a saúde óssea. Os ossos são a base do corpo, sustentando a estrutura e permitindo a realização de atividades diárias. Além disso, protegem os órgãos internos, como o coração e o pulmão. Os ossos, eles são o arcabouço do sistema osteomuscular, tá? Então, o que acontece? É nele que se conectam os músculos. Então, eles são como se fosse o nosso chassi. Além disso, ele é um importante reservatório de cálcio. Então, todo o cálcio, boa parte do cálcio do nosso corpo está estocado nos ossos. O osso é formado por um processo chamado ossificação e é composto por substâncias como colágeno, além de sais minerais como o potássio, o fósforo e o cálcio, sendo que 99% do cálcio do corpo humano está localizado nos ossos. Os ossos são formados desde o começo, lá na vida intrauterina, e eles no começo eles têm, a imensa maioria deles, um molde cartilaginoso que depois vai se tornar o esqueleto até da vida adulta. Quando a gente nasce, boa parte dos ossos estão formados, mas não completamente ossificados, ou seja, transformados em osso puro. Com o crescimento, todos os ossos vão se ossificando e aí ao redor dos 18 anos estão todos terminados e ossificados. Existem várias doenças relacionadas à perda de massa óssea, como a osteoporose, que é considerada um grave problema de saúde pública por sua alta taxa de morbidade e mortalidade, devido às fraturas que ocorrem por causa da fragilidade do osso. A osteoporose é considerada um sério problema de saúde pública, por quê? Porque a população mundial está envelhecendo. E com isso, nós temos muitos pacientes com osteoporose. E a osteoporose, ela não causa dor, a maior parte das vezes. Então, o principal sintoma dela é uma fratura. E aí essa fratura vai levar à perda de qualidade de vida, deformidades e complicações. Então, é um grande problema de saúde pública, não só no Brasil, mas a nível mundial. Vamos conhecer os principais fatores de risco para a perda de massa óssea. Então, e aí isso é muito interessante, né? Se a gente pensar em fatores de risco clínicos, a gente já tem que avaliar desde a infância, né? Então, quer dizer, se teve algum processo durante a infância que impacta osso, né? Então, má nutrição, né? Falta de exercício, falta de exposição ao sol, né? Isso tanto na infância como na adolescência, esse indivíduo já não vai fazer um bom pico de massa óssea, né? A gente mais ou menos fala o seguinte: o pico de massa óssea, ele é definido 70% por genética. Né? Então, quem tem boa genética vai fazer um bom pico de massa óssea. Quem não tem boa genética não vai fazer um pico de massa óssea. Agora, 30% desse pico é definido por hábitos de vida. Então, independente do seu potencial genético, é importante você ter bons hábitos de vida para alcançar o máximo potencial que você tem. Né? Se você não tem esses bons hábitos na infância, na adolescência, no adulto jovem, você pode ter impacto, né? Então, e além dos hábitos, né? Boa alimentação, exercício físico, exposição ao sol, baixo consumo de álcool, tabagismo, né? Existem doenças que também podem impactar, né? A massa óssea, o metabolismo do cálcio e também medicamentos que podem acontecer. Então, cabe ao médico identificar na consulta, né? Desde a infância e na vida adulta também os doenças e fatores que podem ter impactado nesse pico de massa óssea
E aí, se isso aconteceu, eu posso identificar que esse indivíduo tem uma menor massa óssea e isso é um fator de risco para desenvolver osteoporose. Então, eu preciso sempre identificar para fazer a prevenção e, eventualmente, identificar um risco e fazer o tratamento, né? Então, isso acaba sendo importante. Vale reforçar os fatores de risco para perda de massa óssea e osteoporose. Histórico familiar. Ter familiares com osteoporose pode ser um fator de risco. Estilo de vida. O sedentarismo, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool podem contribuir para a perda de massa óssea. Dieta. Uma dieta pobre em cálcio e vitamina D pode aumentar os riscos de perda óssea. Medicamentos. O uso prolongado de corticoides pode aumentar o risco de perda de massa óssea. Doenças crônicas. Algumas doenças crônicas, como diabetes, artrite reumatoide, doença renal crônica e doença inflamatória intestinal, podem afetar a saúde óssea. Idade. Pessoas acima dos 60 anos podem estar em maior risco de perda de massa óssea. Menopausa. A menopausa pode ser um fator de risco para mulheres. A desnutrição e déficit de vitaminas também podem afetar a saúde dos ossos. A deficiência, a desnutrição e a baixa ingestão calórica em geral, não só déficit de vitamina e mineral, porque obviamente os déficits de vitamina e mineral eles são consequências dessa desnutrição. Então é uma junção onde eu vou perdendo muito daquilo que é o meu que é a minha fonte de energia vinda da alimentação e aí consequentemente eu começo a ter falta destes nutrientes. Então aquele combo que seria vitaminas e minerais, onde o cálcio entra aqui, e mais a base calórica que nós teríamos que ter, que vem de todos os nossos alimentos, do pão, do arroz, do feijão, da carne, enfim, de uma alimentação normal, todos eles com muito pouca ingestão, nós vamos ter um problema, inclusive com essas deficiências, levando a nossa osteopenia, osteoporose ou a perda de uma coisa muito importante que vem com a desnutrição, que é massa muscular. Quando eu perco a massa muscular, imaginem vocês que eu perco muito cálcio, porque isso está muito ligado à desnutrição. Eu perco porque o músculo faz a pinça que mantém o cálcio dentro do osso. Quando eu não tenho, eu perdi o músculo e perdi peso, porque eu perdi gordura e músculo, eu perdi cálcio. E um alerta para abuso de álcool, fumo e obesidade, que também prejudicam a saúde dos ossos. O consumo de álcool, o fumo, o excesso de peso, eles infelizmente são situações que a gente deveria tentar evitar ou orientar muito bem a população a ingerir com moderação. A bebida alcoólica ela tem que ser ingerida com bastante moderação. O cigarro deve ser realmente banido porque é como se eles espoliassem o nosso cálcio, o nosso osso, e com isso entra neste problema que você diminui a absorção das coisas. O que impacta muito forte nisso? A diminuição da absorção e, consequentemente, a gente vai ficando com uma saúde óssea piorada. A saúde óssea das mulheres peri- e pós-menopausa merecem uma atenção especial. As mulheres, de maneira geral, merecem, né, uma atenção especial, principalmente nesse período de peri- e pós-menopausa, que é quando você realmente começa a ter uma diminuição do hormônio estrogênio, né, que é um hormônio muito importante para a saúde feminina. E para o osso, ele é extremamente importante, né? Eu costumo brincar que o osso ama o estrogênio. Quando ele começa a diminuir na circulação, né, da mulher, por diminuição da produção do ovário, o osso também ele sente isso e a mulher começa a perder massa óssea de maneira mais acelerada. O grande problema dos desgastes dos ossos é principalmente nas mulheres, quando após a menopausa você tem uma queda na taxa de estrogênio. E aí o que acontece, na verdade, é que a gente tem a taxa de reabsorção, que vem vindo constante na vida inteira, mas a nossa taxa de formação ela decai. E com isso a gente começa a perder, entre aspas, mais osso.
Nos homens, isso é menos importante porque o nosso hormônio fica sendo produzido até um pouco mais tarde. Mas a osteoporose ela acomete principalmente mulheres e principalmente por causa desse motivo. Uma outra condição que se caracteriza pela perda gradual de massa óssea é a osteopenia, que torna os ossos mais fracos e propensos a fraturas. É considerada uma etapa anterior à osteoporose. Importante, quando a gente fala em massa óssea, né, é importante a gente entender que você tem aquela massa normal, né, e aí a quantidade de mineral que você tem, né, ali naquele tecido ósseo que você está avaliando, ele pode ser normal ou ele pode ser osteoporótico, ou seja, eu tenho uma quantidade de massa muito pequena, né, e aí a gente considera isso quando no exame que a gente faz, que é a densitometria, esse valor da comparação daquela mulher com um indivíduo de osso saudável, ela tem um desvio padrão negativo de 2,5 vezes. Então, se está abaixo de 2,5 vezes naquele exame, eu falo que ela tem osteoporose, né? Se está entre menos 1 e menos 2,5 é uma osteopenia, que é aquela meio do caminho, na verdade, né? Assim, para o público leigo entender, é o meio do caminho, quer dizer, não está normal, mas também ainda não está tão negativo, né, em termos de massa óssea, não está tão ruim a massa óssea, está no meio do caminho. Isso não quer dizer que quem tem osteopenia não tem risco de fratura. Mesmo as mulheres que têm osteopenia, elas têm risco de fratura. Na verdade, as mulheres que mais têm fraturas são osteopênicas, porque você tem muito mais mulheres osteopênicas do que osteoporose. Lógico que quem tem osteoporose tem uma taxa de fratura maior porque tem menos massa óssea, mas como é um número menor de indivíduos, você tem menos fratura, entendeu? Então, assim, é importante também, mesmo mulheres com osteopenia, identificar se não tem algum outro fator de risco, porque a gente fala que saúde óssea, ela tem relação tanto com a massa, com a quantidade de mineral que eu tenho, mas também com a qualidade daquele tecido, né? E aí o fator de risco aqui que é importante para a gente avaliar, quer dizer, será que aquele osso está bem estruturado? Será que o colágeno está direitinho? Será que não tem microfraturas ali que podem comprometer e levar a uma fratura? A densitometria óssea não me mostra isso, como mostra a quantidade de massa. E aí eu tenho que fazer essa avaliação de acordo com fatores de risco clínico. Então, mulheres que têm osteopenia, mas tem muito fator de risco clínico importante para a fratura, talvez essa mulher eu tenha que intervir. Entendeu? Então isso é importante também. A gente às vezes fica só falando em osteoporose e baseando nossa conduta, né, em cima de um exame que é a densitometria. Mas não, a clínica é importante. Associar o exame de massa com a avaliação da qualidade óssea é fundamental. Dentre as várias doenças que podem afetar a saúde óssea, a osteoporose é a mais prevalente e preocupante, pois ela é uma doença que provoca perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos mais fracos e propensos a fraturas. A osteoporose é preocupante porque ela atinge muitos pacientes. Para você ter uma ideia, de cada 5 homens acima de 60 anos e 3 mulheres, um vai apresentar alguma fratura por osteoporose. Tá? E isso eu estou falando só das osteoporoses primárias, ou seja, osteoporose pura e simples. E não uma osteoporose secundária, por exemplo, a um paciente que tem um problema renal e que faz diálise. Então, ela é uma das doenças que mais vai causar gasto no sistema de saúde brasileiro nos próximos anos. Eu tenho 74 anos. Nunca tive fratura nem queda. Mas eu tenho tendência a ter osteoporose no fêmur. As fraturas causadas pela osteoporose podem causar dores intensas e deformidades no corpo, o que pode impactar diretamente na qualidade de vida. Então, qualquer fratura pode impactar na autonomia do indivíduo, né? Por dor, por dificuldade de locomoção, né? Então, só aí já impacta bastante a qualidade de vida desse indivíduo. Quando ele tem mais de uma fratura, né, essa morbidade aumenta. E com isso também aumenta, como ele perde autonomia, né, perde capacidade de fazer exercício, perde capacidade de ter uma boa saúde, e isso acaba aumentando a mortalidade. Quer dizer, esse indivíduo, quanto mais fratura, mais frágil ele vai ficando e maior o risco de morbidade e mortalidade. Então há uma associação uma correlação bastante importante, uma associação importante entre você ter fratura e perder qualidade de saúde e aumentar o risco de fratura, né? Então isso é importante.
Tanto que indivíduos que fraturaram é um indivíduo que a gente tem que atuar de maneira muito importante, porque no ano seguinte ele tem um risco muito grande de fazer uma nova fratura. E se a gente deixar isso acontecer, a gente acaba incorrendo nisso, quer dizer, ele vai ter mais morbidade e maior risco e maior mortalidade. Então é importantíssimo a gente identificar e tratar esses indivíduos. Vamos conhecer as fraturas mais comuns relacionadas à osteoporose. As principais fraturas associadas à osteoporose são as fraturas de coluna torácica e lombar. Algumas vezes elas podem acontecer até sem trauma, por isso que a gente pergunta para os pacientes qual era a altura aos 20 anos e qual a altura agora. Quando os pacientes começam a encolher 5 centímetros, é melhor fazer um raio-x porque existem fraturas sem trauma, principalmente na coluna. Além disso, a fratura de rádio distal, a fratura de punho, a fratura de húmero proximal e a fratura de fêmur proximal. Essas são as fraturas classicamente associadas à osteoporose. Vale reforçar as principais fraturas causadas pela osteoporose. Fraturas de vértebras, fraturas de quadril, fraturas de colo do fêmur, fraturas de punho, fraturas de costelas. Existem vários métodos utilizados para o diagnóstico e avaliação da massa óssea, dentre eles, densitometria óssea, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, radiografia simples, biópsia óssea. No entanto, somente a densitometria óssea é indicada para o diagnóstico de osteoporose. O diagnóstico da osteoporose ele tem duas grandes entradas. Quando o paciente tem uma das 5 fraturas de osteoporose clássicas, que são fratura de coluna torácica e lombar, fratura do punho ou do rádio distal, fratura de húmero proximal, fratura de fêmur proximal e algumas pessoas colocam fratura de costela com traumas pequenos, está diagnosticado osteoporose, sem nenhum exame. Mas, se você fizer uma densitometria óssea, esse é o exame que vê quantas gramas de osso você tem por centímetro quadrado, ele vai falar se você tem um osso normal, um osso fraco, que seria a osteopenia, ou a osteoporose, que seria o extremo. Aí eu faço densitometria óssea a pedido do médico, é para controle anual. Agora vamos entender o papel da alimentação na saúde óssea. O papel da alimentação na saúde óssea ela é extremamente importante. Por quê? Porque a nossa grande fonte de cálcio, que é o mineral mais completo que existe no nosso corpo, é o maior mineral, aliás, a maior quantidade que nós temos, ela está no osso e nos dentes. Ele é o mineral mais abundante do nosso corpo, é o cálcio. E ele vem de onde? Da nossa dieta. Quem é a grande fonte de cálcio? São os leites, o leite, os queijos, os lácteos, os substitutos do leite. Então, os derivados, na verdade, do leite. Então, esses são a saúde. Nesse momento, não dá para falar de saúde óssea sem pensar numa alimentação bastante equilibrada e bastante saudável. O cálcio é um mineral fundamental para a saúde dos ossos, pois é o principal componente estrutural do tecido ósseo, e a recomendação de ingesta diária é de 1.200 miligramas. A importância do cálcio especificamente, ele, além de fazer massa óssea, ele sustentar massa óssea, ele é extremamente importante para nós mulheres, para isso, sem dúvida nenhuma, o osso. Mas ele é, sem dúvida, importante para as mulheres, especialmente a partir da menopausa, porque é onde nós começamos a ter perda de massa óssea. Então, ali ele tem uma importância absolutamente fundamental. E junto com aquilo que é o osso, que nós temos que ter firmeza no nosso osso com o cálcio, para evitar, obviamente, quedas, evitar osteopenia, osteoporose, que são situações que vão descalcificando os nossos ossos e levando a gente a ter essas consequências lá no envelhecimento. Existem vários alimentos que contêm cálcio, mas os principais são o leite e seus derivados. Pois é, esse é o papel do leite derivado é a nossa grande coqueluche, porque ele tem uma grande concentração, eles são alimentos fonte de cálcio. Só que hoje nós vivemos uma outra situação
que é as pessoas acharem que não devem tomar leite, porque o leite não serve para a gente, né? E isso não pode acontecer. Isso é uma coisa, hoje nós temos já desmistificado essa situação. O leite é muito importante para nós porque ele é a nossa grande fonte de cálcio e ele precisa ser ingerido. E ele, é claro que nós temos alguns desconfortos com relação ao leite, que hoje pode ser sanado com os leites que já são enriquecidos com lactase e, portanto, não trazem nenhum desconforto. O cálcio também pode ser encontrado em outros alimentos. Tem alguns outros alimentos que também têm cálcio. Aliás, cálcio existe em vários alimentos, né? Quando eu estou falando do leite, dos iogurtes e dos queijos, eu estou falando de alimentos fonte. Mas nós vamos ter cálcio em espinafre, nos alimentos verdes escuros, todos eles têm cálcio. A gente tem uma boa distribuição de cálcio na nossa dieta. Então, os veganos conseguem se sentirem muito bem com o cálcio, porque também tomam leites que são enriquecidos de cálcio. Então você tem o leite de soja enriquecido, você tem os leites de aveia, os leites de amêndoas, eles todos enriquecidos com cálcio e funcionam muito bem. Então, e comendo uma variedade muito grande desses alimentos verdes, das legumes e das verduras, você também consegue ter bastante cálcio. Eu cuido da minha alimentação, tomando leite, iogurte, comendo ricota e verduras que contêm cálcio. Além do cálcio, a vitamina D, a vitamina K2 e o resveratrol ajudam na saúde óssea. A vitamina K2, o resveratrol e a vitamina D são extremamente importantes nesse combo, ou seja, nessa mistura com o cálcio, para que a gente consiga ter massa muscular e osso. Se eu separar um pouquinho isso, eu vou ter a vitamina D como sendo muito importante na formação muscular e de osso. Então eu tenho essas duas coisas, essa junção. Vou ter a vitamina K entrando com esse também, a vitamina K2, que é uma coisa importante, porque a K1 é para coagulação e a K2 é exatamente uma vitamina que ajudaria muito a fazer músculo e com isso a gente tem a pinça e consegue fazer o cálcio e o osso trabalharem em conjunto. Já o resveratrol, ele tem sido bem estudado, infelizmente a gente não tem grandes estudos que digam assim, tome vinho que você vai ficar bem. O vinho ele é uma fonte de resveratrol, assim como é a uva, assim como é o suco de uva, que nós também podemos tomar e vamos ter resveratrol do mesmo jeito. Mas a quantidade é pequena. Se nós tivermos algum componente com resveratrol e com a vitamina K2, seria bastante interessante, porque na verdade a vitamina K2 a gente não consegue pela dieta. A única fonte de vitamina K2 que nós teríamos seria uma fermentação de soja, que nossa população não come de jeito nenhum. Então, seria difícil a gente conseguir comer a vitamina K2. Ela também tem que ser suplementada. A vitamina D, a vitamina K, o cálcio, o resveratrol, eles são importantes em qual ponto? O cálcio é um dos principais constituintes da hidroxiapatita de cálcio, que é o principal mineral do osso. A vitamina D ela tem um papel na absorção do cálcio e na regulação da sua homeostase, ou seja, do seu nível dentro do corpo. A vitamina K2 ela é importante principalmente em descendentes de orientais para uma melhor absorção. Tanto que no Japão, a vitamina K2 ela é um programa de saúde pública, a suplementação. O resveratrol ele demonstrou em alguns trabalhos de mulheres após menopausa que fizeram uso que você conseguiu um aumento da massa óssea. Tá? Então, o resveratrol é muito conhecido há algum tempo para a saúde cardiovascular e agora a gente começou a ver os seus benefícios também na saúde óssea. Então, sim, ele também tem o seu papel. Para pessoas que não conseguem ingerir a quantidade de cálcio recomendada através da alimentação, pode-se indicar suplementos. Sim, para aquelas pessoas que não conseguem fazer a ingestão e têm uma necessidade até aumentada, como as mulheres na menopausa, é muito importante que se faça uma reposição ou uma suplementação
de cálcio neste momento. De cálcio, vitamina D, vitamina K, enfim. Os antioxidantes todos juntos, isso faz toda a diferença para este momento. Todo aquele paciente que ele não consegue, pela alimentação, atingir os níveis de cálcio, é indicado que ele faça a suplementação de cálcio. Porque senão o que acontece com o tempo é que vai ser difícil de você manter a saúde do osso. Tá? E aí existem vários suplementos que a pessoa pode fazer uso. Eu tomo cálcio diariamente e tomo vitamina D uma vez por semana. Medicamentos ou suplementos para tratamento ou prevenção de doenças ósseas devem ser sempre indicados pelo médico. Olha, suplemento e medicamento sim, sempre com orientação médica ou orientação nutricional, porque eles não são coisas que a gente pode sair utilizando. Nós não sabemos individualmente o que cada um come, quanto come. Imagina você aumentando só a sua quantidade de cálcio o tempo todo. Você pode ter um problema renal, de filtração renal, enfim. É importante que um médico te oriente depois de exames, enfim, depois de uma avaliação, sem dúvida. O sol também é um fator importante para a saúde óssea, porque é a principal forma de o corpo produzir vitamina D, nutriente fundamental para o metabolismo ósseo. A exposição ao sol deve ser feita com moderação e com as preocupações adequadas para proteger a pele. O sol ele é muito importante para a saúde óssea pela questão da vitamina D, né? Então, os indivíduos conseguem vitamina D de duas maneiras, ou consumindo, né? E aí o consumo é na dieta, né? Ou produzindo, e aí a produção é pela pele, né? E aí isso existe, lógico, uma capacidade de produção individual. Então, indivíduos mais jovens, né? Que tem o precursor da vitamina D, que é o 7-DHC, 7-deidrocolesterol, né? Que é um colesterol. Indivíduos mais jovens têm mais isso na pele. Então, uma exposição ao sol não tão prolongada já faz uma boa produção. Indivíduos mais idosos, esse colesterol já está diminuído. Então, essa pessoa tem que ficar mais tempo se expondo, né? E aí a produção não pode ser tão adequada. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso entender. Quer dizer, com quem que eu estou falando? Um indivíduo mais jovem, uma exposição, né? Aí 15 minutinhos, 3 vezes na semana, talvez já seja o suficiente. Uma população mais idosa, talvez eu precise expor mais. Só que aí é a população que também tem uma pele mais envelhecida, que tem um risco maior de se expor a esse sol, que pode levar a uma mutação e levar a um câncer de pele. Então, esse equilíbrio acaba sendo algo que precisa ser muito bem ponderado, né? Avaliado e entender. Então, é uma questão muito individual, né? Mas, de maneira geral, uma exposição num sol já acima das 10 horas e antes das 4 horas, né? Uma exposição razoável já faz com que você tenha uma boa produção de vitamina D, né? Tanto que a gente fala que quando a vitamina D vem baixa no indivíduo abaixo de 60 anos, é porque ele tem uma má qualidade de saúde, quer dizer, é um cara que não se expõe ao sol. Uma pessoa que não faz atividade ao ar livre, né? Não faz a sua corridinha, não faz a sua caminhada, né? Então tem até essa relação aí. Então, porque uma pouca exposição já normalmente consegue manter níveis adequados de vitamina D. Eu tomo sol durante a caminhada que eu faço no período das 7 às 7h30. A atividade física é fundamental para a saúde óssea, pois na prática de exercícios, como a musculação, por exemplo, ocorre o fortalecimento da musculatura e, consequentemente, a maior sustentação dos ossos. Além disso, aumenta a lubrificação das cartilagens, melhora o desempenho das articulações e reduz dores em geral. Exercícios são essenciais para o fortalecimento do ósseo e eles sempre vão fazer parte da saúde óssea, inclusive nas crianças. A gente precisa lembrar que as crianças precisam fazer atividade física porque elas precisam atingir o pico da massa óssea, porque o osso que a gente vai fazer na juventude é o osso que a gente vai carregar até a nossa velhice. Eu faço caminhada todos os dias, durante 30 minutos, e faço aula de dança uma vez por semana e faço alguns exercícios de pilates em casa. Para evitar lesões, é importante consultar um médico e um educador físico antes de começar a praticar exercícios físicos. Eles podem avaliar a sua condição e indicar as atividades mais adequadas.
O que é fundamental, eu diria, é o seguinte, o médico ele tem que entender o benefício do exercício e explicar isso para o paciente. Mas a prescrição do exercício físico tem que ser com um educador físico, né? Então, o educador físico que faz aí a estratégia de quais exercícios vamos fazer, né? Um treinador, né? Um educador físico competente. E esse treinador, ele também tem que saber que há uma variação de idade, né? Então, você pegar uma senhorinha com osteoporose de 80 anos, você não pode fazer qualquer exercício, você não pode forçar a barra, né? E até, principalmente, exercícios que podem fazer contorcionismo muito importante, que você pode levar a uma fratura de vértebra, tal. Então, esse cuidado precisa ter. Importante sempre ser monitorado esse exercício por um educador físico, né? Então ele vai prescrever e também vai monitorar, junto com o médico, né? O tratamento é sempre multidisciplinar, né? Tanto a questão nutricional, a questão do exercício físico, a questão do acompanhamento médico, tudo isso é fundamental. A saúde óssea é fundamental para a qualidade de vida, mobilidade e independência. Se você quiser saber mais sobre saúde óssea, procure o núcleo de saúde de sua cidade ou já anote algumas dicas. Abraço, Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. abraço.org.br. Febrasgo, Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia. febrasgo.org.br. SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. sbot.org.br. A saúde óssea deve ser cuidada a vida toda, mas a prevenção deve começar na infância, podendo assim prevenir doenças como a osteoporose. A prevenção da osteoporose, né, que a gente fala que é uma doença de idoso que começa na infância, né? É exatamente isso, porque a partir da infância, né, e adolescência é quando você vai fazer um pico de massa óssea, que vai alcançar esse pico com 30 anos. Para você construir um bom pico de massa óssea, você já tem que ter essa preocupação ali na infância, né? Então, as crianças precisam fazer atividade física, né? Ou pelo menos brincar bastante, correr, né? Precisam ter uma boa alimentação, não pode ser uma alimentação restritiva, tanto em caloria, né? Como em qualidade, né? Lógico, hoje você tem obesidade infantil que acaba impactando o tecido ósseo de maneira negativa, então eu estou falando assim, uma nutrição adequada em termos de quantidade e qualidade, né? Na adolescência também manter essa boa nutrição, manter esse exercício físico e também aí na vida adulta tomar cuidado com o alto consumo, né? De álcool, eventualmente início de um tabagismo, que isso também pode prejudicar, e sempre prestar atenção nos medicamentos que podem impactar o tecido ósseo. Agora, se você fizer tudo isso direitinho, você vai alcançar um bom pico de massa óssea, seu risco de fazer osteoporose e fratura no futuro é menor, com certeza. Então, o cuidado começa ali no início da vida já. Saúde óssea deve ser cuidada a vida toda. E precisamos continuar usando esta quantidade de leite diária, de 1 a 2 copos de leite por dia, resolveria muito, ou um copo de leite, 2 fatias de queijo, isso resolveria muito a vida toda este processo que nós, infelizmente, vamos abandonando e quando chegamos aos 50, 60 ou 70 anos, precisamos muito desse cálcio. Uma recomendação sobre quando devemos fazer exames preventivos. Sim, existe uma idade que a gente começa a prestar atenção. Principalmente nas mulheres, a menopausa acontece ali ao redor dos 45 anos. Então, a partir do início da menopausa, é bom a gente começar a fazer um screening para ver qual paciente tem maior ou menor risco. É importante falar que o screening não é só o exame. Então, a gente tem que conversar e ver os antecedentes da pessoa, ver os hábitos e tudo mais. Mas ao redor de 45 anos para a mulher é uma boa idade para a gente começar. Os homens a gente vai até um pouco mais tarde. Geralmente até 60, 65 anos a gente não começa um screening nos homens, porque a taxa de testosterona nos homens se mantém constante por mais tempo. Eu faço os exames anualmente e conforme pedido médico também. O envelhecimento é um processo natural e não uma doença. Envelhecermos bem é importante para que possamos manter a qualidade de vida. Para isso, devemos prestar atenção também na nossa saúde óssea, adotando hábitos saudáveis desde cedo,
que irão nos proporcionar liberdade de movimento e um envelhecimento saudável.